Nos últimos meses, o mundo tem assistido uma escalada significativa de tensões no Oriente Médio. A situação não afeta apenas diretamente a segurança da região, mas também influencia a política externa de grandes potências, como Estados Unidos, China e propriamente Rússia. Como esses conflitos moldam as alianças globais e regionais? Quais os riscos de uma escalada militar entre Israel e Irã? E o papel estratégico do petróleo e outros recursos energéticos nesta equação? Para nos ajudar a entender melhor sobre este tema, hoje a gente recebe o professor e mestre em Direito Internacional, Manuel Furriela. Obrigada pela presença, professor. Bem-vindo. Eu que agradeço o convite, o programa sempre com temas incríveis, trazendo conhecimento e debates importantes para São Paulo, para o Brasil. Obrigada, a gente que agradece. Bom, para a gente entender, né, estamos há um ano, basicamente, falando bastante sobre este conflito, começando ali na faixa de Gaza, com Hamas, hoje ganhando, acho que um peso novamente ali de tensão, principalmente em relação a Israel e Irã. Eu queria entender um pouco da sua leitura, como que estes conflitos, eles acabam influenciando toda a política externa de grandes potências globais, como Estados Unidos e China, por exemplo. Bom, é fundamental que se resolvam as questões do Oriente Médio. Sempre passaram e continuam passando pelo Oriente Médio questões importantes, tanto políticas, culturais, religiosas, questões religiosas importantes e econômicas, e não só o petróleo. Veja só que outros estados da região, que também são produtores de petróleo, estão buscando novos encaminhamentos econômicos, né? O caso dos Emirados Árabes Unidos, Dubai e a Arábia Saudita, que têm projetos pós-petróleo super importantes. Então você tem questões econômicas muito interessantes. E a questão geográfica, né? A gente não pode esquecer que ali começa a Ásia e está entre a Europa e a China e outras grandes economias, Índia, etc. Então você também tem uma localização geográfica relevante. E há uma pequena também disputa entre grandes potências, como Rússia, China e Estados Unidos, também naquela região. Só lembrando que tanto China quanto Índia e quanto Rússia apoiam o Irã, muito mais a Rússia por questões militares, e os Estados Unidos, que tem como seu maior representante em toda a região, indiscutivelmente, Israel. Então você tem muitas questões importantes, muitos embates. Então qualquer questão, qualquer conflito, qualquer entrever, desentendimento na região abala o mundo inteiro. Eu até vou me aprofundar depois um pouco mais, né, entender o impacto até mesmo interno para estes países, com estes apoios, especificamente Estados Unidos, que também terá uma eleição. Vou deixar para um pouco mais adiante, mas para a gente contextualizar ainda, quais são os riscos que você enxerga de uma escalada militar, de fato, entre Israel e o Irã? Diante dos últimos acontecimentos, a gente viu ali promessas de ali revidações. Como esse cenário impactaria o mundo em relação à questão da segurança global? Você tem ali um conflito que ele foi desenhado, principalmente um conflito entre Irã e Israel, né, desde 1979, um conflito que se desenhou em relação aos dois, que ficou muito ligado diretamente a eles. No passado, quando Israel se instalou no Oriente Médio, quando foi criado o Estado em 1948, ele desagradou aos países árabes da região, principalmente. Tem a questão palestina também que a gente pode falar, mas aí é uma questão bem próxima mesmo de Israel, mas você teve ali um grande desagrado. Mas que cenário que a gente tem hoje em dia? Principalmente um conflito entre Israel e Irã. Esse é o principal. Existem outros. Israel tem uma série de desafios a resolver na região, mas esse é o principal. Quando ele começou? 1979. Em 1979, um governo que havia no Irã, que era pró-Ocidente, ou seja, também pró-Israel, que era do Shah Reza Pahlavi, era um monarca, ele foi derrubado. Ele foi derrubado por uma figura também muito famosa, muito conhecida, que é o Ayatollah Khomeini. A partir do momento que ele derrubou o governo monárquico, se instalou no Irã um governo autocrático e um governo muito ligado a preceitos religiosos, que tem o líder religioso como a figura máxima do país, apesar de ter eleição para presidente. Você tem um Ayatollah, um líder religioso, que quer
quem comanda o país em última instância. Este o novo governo, e por conta também de um desgaste que tinha com os Estados Unidos, que era apoiador do anterior, ele assumiu a partir dali um conflito direto com Israel. Então começou ali, então tem data para começar. O que a gente teve de lá para cá? A relação entre os dois, apesar de ser conflituosa, eles não entraram num embate direto. Não houve uma guerra direta, um conflito militar direto entre Israel e Irã, ainda bem. Mas o que você teve indiretamente? Como que o Irã começou a atacar Israel, digamos assim? Através de grupos outros. Você tem o Hezbollah, que é o mais famoso, que foi criado praticamente com esse propósito, que ele está instalado dentro do território do Líbano, que é fronteiriço com Israel, porque o Irã não é. Você tem outros grupos menores no Iêmen, também que é um estado completamente desestabilizado, que também atacam Israel e que também são armados pelo Irã. E você teve, mais recentemente lá na faixa de Gaza, também grupos ligados aos palestinos, mas em menor escala. Então todos esses atacam o Israel e são todos armados e preparados e financiados pelo Irã. Então, o conflito existe através de outros. Tem expressões por procuração, proxy, etc. Qual é o problema agora? Que é o que eu quero chegar para te responder. Que risco que a gente tem agora? Como Israel e Irã começaram a se atacar diretamente, o que é algo inédito, em termos recentes pelo menos, qual é o risco que a gente tem? Eles têm tentado dosar esse ataque, porque para nenhum dos dois interessa entrar em guerra. Não é só para um lado nem pelo outro. E não é só por questões militares. Qualquer um dos dois que entre, como fica uma guerra de grandes proporções, corre-se o risco do próprio governo cair junto no caso de derrota, principalmente no Irã. Então não interessa entrar em guerra direto com Israel, e Israel não interessa para que uma guerra com o Irã, tão lá distante, com interesses geopolíticos que não lhe interessam. Então, a princípio, não. Então, um fica atacando o outro, mas em medidas dosadas. Para falar, estou respondendo ao ataque, dá uma satisfação interna ao país. O Irã mandou agora aqueles mísseis. Então, para a população, olha, o Irã respondeu, mas não a ponto de entrar numa conflagração direta em larga escala. Então, é isso que temos. O que a gente tem agora? O risco disso acontecer. Se eles errarem na mão, ou se Israel tomar como conclusão que está na hora de enfrentar o Irã diretamente, guerra em grandes proporções, os Estados Unidos vão ter, não se discute, que entrar junto com Israel. Israel é um país muito bem armado, mas muito pequeno e com população pequena. Não dá para enfrentar uma potência regional como o Irã, mesmo com todos os problemas que o Irã tenha, sem contar com uma parceria direta dos Estados Unidos. Aí você escala, aí como será que a Rússia vai se portar? Aí a China acho difícil entrar no conflito, mas é também um player naquela região, e você tem uma guerra regional de larga escala. Esse é o risco se eles errarem na mão nessas pequenas respostas que um dá para o outro. Furriela, um ponto importante, até você falou ali do cerne, do início deste confronto junto com Palestina. A gente viu o desenrolar deste confronto ganhando proporções, se espalhando. Começamos ali, de fato, com o Hamas na Palestina, especificamente. Depois acabaram ali tendo ações no Líbano com o Hezbollah. Foi ganhando espaço. Estreito de Hormuz, no meio do caminho também, ao longo deste um ano, foi um momento muito também sensível e de impacto até mesmo para a economia, já tentando entender um pouco mais a questão econômica ali, acabou impactando bastante. Mas agora, indo diretamente ao Irã, aí você traz essa pontuação. Não há interesse nenhuma de ambas as partes disso aumentar. De fato, mesmo sabendo que o Irã financia esses outros grupos, Hamas, Hezbollah, Jihad também, Jihad Islâmica. Também a Jihad Islâmica, por que então, nesse momento, a gente vê Israel combatendo, de fato, os líderes mais importantes da cabeça ali do Irã? Se de fato ele não ir além, ele já conseguiu ter ali satisfação, vamos dizer assim, em conseguir exterminar estes grandes líderes ali, que são os maiores influenciadores dentro do Irã? Sim, é verdade. Essa é uma das formas curiosas, porque veja só,
E para a gente falar que é uma questão de grandes proporções. É a mesma coisa, né, que a gente tivesse aí um ataque externo e fosse assassinado o ministro da Defesa do Brasil, por exemplo. Não pegar o presidente da República, que não é o caso. São líderes militares. E com um agravante. Como o Brasil tem líderes militares importantíssimos, mas é um país em paz, então eles não estão em ação no exterior, ainda bem, o Brasil não está em guerra com ninguém, né? Então, é diferente de você ainda ter um líder militar que, além de tudo, é quem está protegendo os interesses do teu país. E ele é assassinado por um drone, por exemplo, ou por um míssil, né? Então, essas são formas como Israel tem respondido às hostilidades que o Irã constrói, não só quando envia esses mísseis, né, como eu falei, entre essa novidade, ataque direto dos dois, mas é uma das respostas a esse financiamento a grupos terroristas, insurgentes, como a gente queira, né? Mas é arriscado, arriscado. Do ano passado para cá, né, agora em outubro a gente tem um ano do início do ataque terrorista a Israel, né? Nesse um ano, que é o período mais recente, onde as questões lá estão realmente muito aquecidas, Israel está assumindo riscos ao assassinar líderes tão importantes, principalmente líderes iranianos, né? Porque quando é do Hezbollah ou de outro grupo, é importante para o Irã, mas pelo menos não é cidadão direto seu. Ele está assumindo riscos e é numa dessas que pode se errar a mão e a guerra começar. E aí, nesse ponto, né, como que esses interesses mais estratégicos destes países, como Irã, Arábia Saudita e Israel, na sua visão, eles acabam moldando as alianças regionais e globais? Você tem as questões militares e econômicas, principalmente. A China, ela é ligada ao Irã, principalmente por questões econômicas. A China, ela num futuro, eu acho que agora breve, pelo tamanho econômico que ela chegou tão rapidamente, ela vai começar a ter interesses mais políticos mundo afora. É inevitável. Quem se torna grande potência econômica começa a ter esses outros interesses, né? Até agora, ela está sendo muito pragmática. Por exemplo, aqui em relação à Venezuela, ela interfere até certo ponto neste conflito, porque ela sabe que um novo governo que pudesse assumir, não vai acontecer infelizmente, na Venezuela, pudesse manter os contratos com ela de fornecimento de petróleo. Então, para ela, é meio que 6 por meia dúzia. No Irã, muito parecida a situação. Acho improvável ela se envolver militarmente, não há interesse, né? Com a Coreia do Norte, ela, por exemplo, se envolveria. Se a Coreia do Norte fosse atacada, porque ali ela entende como um tampão aos interesses americanos na região. Os Estados Unidos influencia a Coreia do Sul, o Japão, ela está cercada de influência, mas a Coreia do Norte é ela. Tirando isso, o Taiwan, porque ela tem interesse em retomar a ilha de Taiwan para o seu território. Agora, no resto do mundo, a gente consegue identificar poucos interesses políticos, agora outros têm. É o caso da Rússia, principalmente, que eu acho que é um outro player aí que tem esse risco de ele entrar junto num conflito caso a guerra aconteça. A Rússia tem no Irã um aliado importantíssimo por vários fatores. Principalmente porque, como ela ficou isolada com os embargos econômicos internacionais que vieram com a guerra da Ucrânia, o Irã é um dos únicos países que ela pode manter alguma relação. É um país relevante para manter, como com poucos consegue. Então, ali ela vai ter interesse direto em que o sistema político continue lá. Entrando-se em guerra, se o Irã se sai derrotado, ela perde aquele aliado. Não tenha dúvida, vem um governo pró-Ocidente, senão não faz sentido para Israel entrar num conflito onde não possa mudar o jogo, né? Então você tem ali por parte da Rússia um envolvimento que poderia levar a enviar tropas, equipamentos e ajudar o Irã, né? Então você tem esses interesses geopolíticos, caso de Rússia, e interesses econômicos, principalmente o da China. Agora, para o mundo todo, uma desestabilização na região teria efeitos diretos no preço do petróleo, hoje em dia muito menores do que o outro grande conflito de 79, que foi quando caiu o governo iraniano, o preço do petróleo disparou,
causou danos no mundo inteiro, inflação alta nos Estados Unidos, causou problemas econômicos terríveis ao Brasil. O Brasil entrou na década perdida também, anos 80, também por conta desse problema. Hoje em dia, menos. Você tem muito mais gente produzindo petróleo, você tem outras fontes de energia que já têm relevância. Uma demanda até menor, né? Uma demanda menor. O Brasil exporta petróleo. Para o Brasil muda completamente. Talvez fosse até bom sobre o preço do petróleo. Mas para o mundo em geral, é prejudicial por conta de subir o preço do petróleo, nada que se compare em 79. Mas você tem fluxos todos prejudicados na região. E como você tem esses países que eu mencionei, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, que eles já estão tentando fazer outros tipos de negócio, para eles é terrível. Né? São os países árabes. Para eles é terrível. E é tão terrível que eles já começaram a conversar para tentar se acertar com Israel. Se você falasse isso nos anos 60, ninguém ia acreditar. Então, para negócios na região, terrível uma guerra. O petróleo é um fator menor do que foi, mas a desestabilização de investimentos na região vai vir com um conflito. Furriela, a gente vai continuar aqui nesse papo, falando mais, tentando entender, né, até mesmo os impactos deste confronto, aprofundar mais no entendimento das reações internas destes países. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, Strike volta em instantes. Continue com a gente. Estamos de volta aqui no Strike, debatendo bastante sobre este confronto no Oriente Médio. Neste bloco nós vamos nos aprofundar mais sobre a participação de potências externas e também a questão da polarização política. Furriela, a gente até começou ali, né, dando um gancho para a gente continuar nesse sentido no bloco anterior, mas eu queria entender um pouquinho mais dos impactos internos para estes países, especificamente olhando agora para Estados Unidos, né? Tem essa situação ali de um alinhamento de apoio dos Estados Unidos junto a Israel. O quanto isso pode afetar a política doméstica americana, até mesmo num período ali tão importante de eleições por lá? Bom, principalmente, a gente sabe por conta de Israel, os Estados Unidos têm uma relação muito próxima e afeta, assim, diretamente a política interna. Você tem uma comunidade judaica que é enorme nos Estados Unidos, né? Ela disputa em número de pessoas com Israel, só para a gente dar referências. As comunidades judaicas mundo afora, elas geralmente não são expressivas numericamente. É o caso do Brasil, ela é importante politicamente, é um grupo importante para todos os países, inclusive para o Brasil, numericamente, nos Estados Unidos também. Então, você tem uma questão dessa população que, por razões óbvias, é muito afeita, muito ligada a quem protege ou não os interesses de Israel na região. Mas, além disso, como Israel é a única democracia da região e como Israel segue os preceitos, tem uma relação próxima, muito próxima com os Estados Unidos, tanto a Kamala Harris quanto o Donald Trump não vão poder deixar de levar para a campanha questões que envolvam Israel. É inevitável. Há um interesse geopolítico determinante para os Estados Unidos. Econômico também, mas determinante em termos geopolíticos, né? Tem uma expressão antiga que eu gosto sempre de usar, porque ela fala muito por si. Para muitos, né, Israel é o grande porta-aviões dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Então é um aliado dessa ordem, né? Uma representação dessa ordem. Então vai afetar. Agora eu acho que em termos de favorecer um ou outro candidato, a linha ficou menos forte do que foi no passado. Você tem Joe Biden, que é muito mais favorável a manter diálogos, não com o Irã, né? Ninguém agora está afim de conversar com o Irã, né? Barack Obama tentou, o projeto não foi bem, valeu muito a tentativa dele, não foi bem. Hoje em dia não há esse canal de conversa, nem com Joe Biden, que é mais moderado. Mas com os palestinos, ele acredita que tem que haver um diálogo, ele acredita que tem que conduzir um projeto de criação de dois países, Israel e Palestina, essa é a proposta. Agora, o que tem surpreendido é que Kamala Harris, ela está com um discurso muito favorável a Israel. Discurso esse que era de Donald Trump.
Donald Trump, a diferença com Kamala é que ele é ligado ao governo atual de Israel. Mas em termos de defender incondicionalmente Israel, os dois estão alinhados. Então eu acho que para essa eleição, a diferença dos dois de discurso diminuiu muito, né? Por conta de uma característica de Kamala Harris, que ela tem feito discursos muito assertivos, fortes, até mais do que Joe Biden. Então o moderado é Joe Biden, que não é candidato. Os outros dois são. Então, se essa linha se mantiver de apoio, eu acho que a gente não vai sentir tanta diferença na eleição americana, porque eu acho que é uma visão muito próxima dos dois no apoio incondicional a Israel. E em caso, né, aí aqui é claro, né, uma leitura que a gente pretende entender o cenário caso Kamala vença e o cenário com Trump. Até porque Trump, ele afirmou já recentemente várias declarações que essas guerras todas, não só essas do Oriente Médio, mas ele lembrou também da guerra de Rússia e Ucrânia, não teriam ocorrido se ele fosse presidente. Aí você traz um ponto ali, né, que nesse ponto específico, os dois eles têm ali talvez uma mesma leitura diferente de Biden, que tem uma leitura ali muito mais ali, talvez, de conversa e tentativa de conciliação. Qual o cenário que você enxerga para o desenrolar dessa situação numa possível vitória de Kamala e numa possível vitória de Trump? No caso de Donald Trump, a colocação que ele fez talvez proceda, mas não exatamente para aquilo que a gente imagina, que por conta de imposição americana não teria guerra da Rússia contra a Ucrânia e uma imposição americana não teria guerra lá de Israel, com o Irã principalmente, e com aqueles grupos paramilitares, terroristas, etc. O que acontece é o seguinte, se ele fosse presidente, como ele tem uma relação próxima com Putin, ele até já assumiu, até fiquei surpreso dele ter assumido, e com a Rússia, o que acontece é que os fatores que fizeram com que a Ucrânia desafiasse interesses russos não teriam acontecido. Então essa defesa dos Estados Unidos de que a Ucrânia entre na OTAN, os Estados Unidos vão botar essa agenda, então a guerra provavelmente, também não é certeza, porque não é só esse motivo, mas era o principal, teria acontecido. No caso de Israel é diferente. Quando você tem várias formas de resolver conflitos. Uma delas é dar um apoio muito forte ao grupo mais poderoso, ao grupo mais forte ali, que é Israel. Então, os Estados Unidos, talvez, teriam apoiado de uma forma tão substancial, e que não foi o que Joe Biden fez, Israel naquela região, que Israel teria conseguido impor a sua vontade. E impondo a sua vontade não vem conflito. Então, eu acho um pouco disso. Agora, com a vitória de um ou de outro, Kamala Harris vai manter uma política muito parecida em relação à Ucrânia, né? De apoiar a Ucrânia e talvez até mais do que tem feito o governo Joe Biden, sempre naquela linha de que você pode apoiar, mas se você der muito apoio, você está entrando junto na guerra. Aí também não dá para os Estados Unidos entrarem nesse jogo, né? Mas dá um apoio, vai continuar esse apoio, esse alinhamento, e se vier uma negociação, tentar ajudar para que a Ucrânia barganhe mais. Se vier Donald Trump, eu acredito que aí é o oposto, né? Ele entra junto com a Rússia nisso, vai tirar o apoio à Ucrânia ou vai reduzir, a ponto de que venha uma solução de vontade ou que seja de interesse russo naquela região. Então, ali eu vejo muita diferença em Joe Biden e Kamala Harris, não Joe Biden, Trump e Kamala Harris, na Rússia. Em Israel, com os outros conflitos, eu não vejo tanto. Eles têm dado sinais, o discurso de Kamala me surpreendeu um pouco também nesse sentido, de um apoio muito forte e que a solução venha pela vontade que seja ou majoritariamente de interesse israelense. Não vejo tanta diferença nos dois. E esse ponto me faz refletir numa outra questão, né? Você não vê essa diferença entre os dois. Quando a gente olha e tenta entender, principalmente, o olhar do Brasil diante desses confrontos como um todo, eu acho que esse debate, talvez internacional, ele vindo aqui para o nosso país, ele traz ali uma polarização maior entre direita e esquerda, né? Sim. Muitas vezes a gente vê eleitores de direita tendo uma visão e os eleitores de
esquerda tendo visões opostas. Diferente até dessa situação que você trouxe entre republicanos e democratas, especificamente em relação a Israel. De que forma, né? E por que você enxerga, de que maneira esses confrontos, eles acabam trazendo um acirramento até maior da polarização no Brasil? É interessante, você está completamente certa na análise, porque veja só, e para mim não me faz muito sentido em termos de nação, né? Brasil. O Brasil tem interesses na região, o Brasil tem um papel internacional relevante, né? Então, eu acho que falta um pouco de pensar em questões de Estado e não de governo, né? Há na esquerda, tá, uma questão que eu acho que é interessante, de grande apoio à causa palestina. E não estou criticando. Não é meu papel, né? O conflito entre Israel e Palestina, ele precisa ser encaminhado. Você tem milhões de palestinos que são obrigados a viver no exterior como refugiados. Eles padecem de muitos problemas dentro dos territórios que ocupam. Eu entendo completamente isso. Isso faz com que tenha que se buscar uma solução. E tem também os problemas que Israel enfrenta na região. Então não é uma questão simples. E tem o lado israelense também nisso, né? O que eu acho é que quando vai se buscar um encaminhamento para essa região é o diálogo. Tem que se buscar uma solução para que os palestinos não passem pelo que passam, para que os civis israelenses não sejam sequestrados, como foram, ou o país não sofra ataques terroristas. Então, você tem vítimas de todos os lados. Você pode até dizer quem é mais vítima do que o outro, o que quiser. Então segue essa linha e mistura-se com o resto de situações que não tem nada a ver no meu ponto de vista. Eu acho que tem que pensar qual é a posição que o Brasil tem que ter em relação a esse conflito. Em relação a esse conflito, um diálogo de pacificação, de que essas partes têm que se entender, pode até ser propositivo. Agora, não tomar lado. Tomar lado eu acho que não interessa ao Brasil, por dois motivos. Um, porque não é útil. Não nos serve para nada, e o outro porque nós não somos úteis naquela região para isso. O Brasil é um país importante, ele é uma potência regional. Por exemplo, onde eu acho que o Brasil tem que ser assertivo e determinante em ajudar a resolver a questão da Venezuela. Não dá para aquele país continuar com um governo ilegítimo e a população sofrendo perseguições das mais variadas em relação a direitos humanos, um país empobrecido, faminto, refugiados vindo ao Brasil. Nós somos a potência regional da América Latina, não é pouca coisa. Até porque se você pegar a potência global, tem poucos. Estados Unidos é a maior. Então eu acho que ali a gente dá a nossa cota de colaboração. Discurso pacifista, proposições para que as partes se entendam. A gente pode até colaborar para quem se entenda. Tomar lado, eu acho que não é o caso ali. E o Brasil às vezes toma, ou tem lado. Mesmo, vou repetir, que a gente entenda que a gente tem a predileção por um ou por outro, ou acha que tem um lado que é mais agressivo do que o outro. Agora, a posição de Estado não é essa. Até porque, se vier uma proposta pacifista sólida, resolve o problema para todo mundo lá, né? Então, acho que é o caminho que o Brasil tem que adotar. Furriela, você me dá gancho para a gente falar um pouco mais sobre essa política externa brasileira, mas a gente vai para um rápido intervalo. Você que está aqui acompanhando o Strike, continue com a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui no Strike, conversando com o professor Manuel Furriela. Furriela, você trouxe, acho que, pontos muito importantes ali, até mesmo, né, da questão de não tomar lado e que o Brasil tomou o lado. E, de fato, a gente viu que tanto na guerra ali da Rússia e Ucrânia, o Brasil tomou o lado, recebeu até muitas críticas, inclusive do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em vários dos momentos. E nesse confronto especificamente também, principalmente lá no início, lá atrás, né, o presidente Lula chegou a trazer, né, uma infeliz comparação, falando da época do Holocausto, repercutiu muito mal negativamente, e o Lula veio muito com essa bandeira de ser, né, ali, de fazer uma política externa, criticando inclusive
o ex-presidente Jair Bolsonaro, que não fazia essa política externa e querendo se colocar como um grande líder, até mesmo pacificador. Só que no momento em que o Brasil precisaria tomar um lado, como foi a questão da Venezuela, o Brasil não tomou este lado. Qual o balanço que você faz dessa política externa de Lula 3? Bom, que há uma predileção, a gente sabe, né? Inclusive, ele é um presidente com circulação internacional, né? O Lula é conhecido no mundo inteiro. Ele tem uma habilidade negocial também incrível. Não estou falando bem ou mal de governo. A gente tem que fazer uma análise técnica, tem que reconhecer as habilidades que o nosso presidente tem, né? E internacionalmente pode usar. Agora, eu acho que se erra quando tem que se tomar posição, né? Então, veja só, se é para tomar uma posição, que se tome por preceito. Por exemplo, no caso da Ucrânia com a Rússia foi invadida porque a Rússia não aceitou que a Ucrânia, que tem soberania, decidisse se queria ser membro ou não da OTAN, da União Europeia, do que quer que seja. Então, aí, se é para tomar um lado, você tem que tomar contra o lado invasor. Né? Então, aí é a Ucrânia que tem razão. Mas os Estados Unidos não poderiam interferir. Então, critica os Estados Unidos. E não um país que, dentro da sua autonomia, tem direito de tomar a decisão que queira. Por que ela não pode tomar uma decisão de ser membro da OTAN? Porque isso infringe os interesses da Rússia. Tá, mas ela tem que olhar os dela. E só por ter feito isso, ela tem que ser invadida. Então, não é uma relação de iguais ali. Não é verdade? Agora, se você pegar no Oriente Médio, que você tem essas disputas todas, você fala com o discurso mais neutro de pacificação e colabora nesse sentido. Né? Se você tem aqui, como na Venezuela, uma questão de uma eleição ilegítima, e alguns andaram dizendo, mas o presidente da Venezuela não tem que mostrar. Bom, primeiro que não é ele que tem que decidir. Ele é um dos candidatos. Você tem que ter um poder independente eleitoral que toma a decisão. Então, aí já o defeito já começa por aí. E o outro, né? Como é que não tem que mostrar se justamente é para mostrar quando há dúvida que se guardam registros de eleição? Aqui no Brasil, em qualquer país, a gente teve discussão aqui, toda vez que teve, a Justiça Eleitoral foi lá, quer que a gente revise, a gente mostre, é o papel dela. Então, por que a gente não pode exigir? Agora, no da Venezuela, eu vou fazer um pequeno reparo. Eu acho que teve um momento que o governo brasileiro acertou. O governo atual brasileiro, quando falou, você tem que mostrar que você foi eleito. Eu quero ver as atas. Até me surpreendeu por conta de uma proximidade que tem o presidente Maduro com o presidente Lula. Mas eu acho que agora, neste segundo momento, onde não houve comprovação, o governo brasileiro tinha que se posicionar. Eu acho que agora, nesse momento, há essa falta. Não é especificamente esse o tema, mas só para pontuar nessa sua resposta, mas talvez essa resposta, essa sinalização do presidente, do governo brasileiro, no caso do Itamaraty, em relação a ter que mostrar as atas, não estaria talvez sendo muito mais por uma pressão interna, até mesmo dos próprios eleitores de Lula, que não concordam, né? E de fato não concordam com a situação vivida na Venezuela. Houve uma pressão interna e uma preocupação até mesmo de perder, né, a popularidade nas pesquisas num ano que temos eleições municipais se aproximando, até de fato tendo agora, né? Essas eleições municipais poderiam impactar e enfraquecer a imagem do presidente e até do Partido dos Trabalhadores também, né? Mas sem dúvida, né? Porque você tem que também, e o governo brasileiro acho que percebeu, que os eleitores são atentos, está governando o nosso país. Sim. Né? Quais são as posições tomadas no exterior? E a Venezuela, que eu estava dizendo, aí não tem como fugir. Questões que sejam próximas a nós, que como somos uma potência regional, e vou repetir, não é pouca coisa, o Brasil não é um dos principais países do mundo por qualquer critério. Né? E tem um grupo diplomático bem formado. Itamaraty é exemplo para o mundo inteiro. Então, há uma questão de atenção de eleitores, de cidadão, que posições que o Brasil toma no exterior. Isso é parte do governo. O Brasil não é administrado só para as nossas questões cotidianas de dia a dia. As nossas questões externas também, até porque também trazem resultado. Mas eu concordo que houve uma percepção que internamente poderia haver um desgaste. Furriela,
O próprio, olhando ainda para essa política externa, né, a gente viu recentemente o presidente Lula fazendo várias críticas lá na ONU especificamente, e ele falou agora recentemente que é inexplicável que o Conselho de Segurança da ONU não tem autoridade para conseguir convencer Israel a dialogar, né, e aí faz mais uma vez uma cobrança em relação ao papel da ONU para intermediar estes conflitos. Como que você vê de fato o papel da Organização das Nações Unidas em tentar resolver ou mediar os conflitos, seja esse do Oriente Médio ou também entre Rússia e Ucrânia? Eu acho que nesse aspecto o presidente Lula acertou, né? Realmente a ONU tinha que ser o caminho, porque você acaba jogando para resolver os problemas regionais as próprias partes, né, envolvidas, e aí às vezes vem críticas a um lado ou outro, a gente tem que imaginar que cada lado vê o seu interesse. Então, a partir do momento que você joga para as próprias partes resolverem, aquele que conseguir impor a sua vontade vence. E não tem que ser assim o mundo. Né? Você tem organizações internacionais, a gente chama de soluções multilaterais, por esse motivo que elas existem. E a ONU tem um departamento próprio, que é mais poderoso até propriamente do que ela, que é o Conselho de Segurança, que tem que dar encaminhamento a esses grandes conflitos internacionais. E, aliás, eu vou até mais longe. Essa questão entre israelenses e palestinos, ela não foi nunca bem encaminhada pela ONU. E de origem, a partir do momento que acertadamente as Nações Unidas entenderam que Israel teria que ter seu Estado, está completamente certo, a gente pode discutir os motivos, em 48, e disse qual era o território palestino, ela tinha que ter imposto essa solução. Essa era a solução discutida numa organização internacional. E mais, tinha que ter resolvido os problemas. Você teve desalojados palestinos, refugiados, ela tinha que ter dado encaminhamento. Então vamos resolver todos os problemas que vão surgir dessa situação que a gente está, ou dessa solução que a gente apresentou. Ela nunca encaminhou. Então, há um problema de ONU. E aí você soma com outro fator. Tem a questão específica do Oriente Médio não bem encaminhada nunca por ela, e tem a questão dela estar no seu momento de mais fraqueza. Ela foi perdendo poder. O auge do poder da ONU surgiu no momento que você tinha a Guerra Fria, porque havia uma percepção da União Soviética, que não existe mais, e dos Estados Unidos, de que alguém tinha que mediar o mundo. Então, elas davam poder, elas empoderaram a ONU. Até porque o formato do Conselho de Segurança foram eles que desenharam. A partir do momento que você perde a União Soviética e fica só por conta dos Estados Unidos ser a maior potência, agora tem outras surgindo, a China, a Índia, enfim, surgindo no cenário, mas é deles o papel, a ONU começou a se enfraquecer. E vários governos americanos também não acreditando que lá era o caminho e o mundo não vendo a solução como mediadora via a ONU, como mediadora das soluções ali. Então você tem dois cenários. Um, que ela nunca encaminhou bem questões do Oriente Médio, principalmente essa, no momento que ela está com o seu maior desprestígio. Então ela não é grande interlocutora, infelizmente, para resolver esses grandes problemas, pelo menos os de segurança internacional. E esse é um ponto até que você fala, né, que foi assertivo ali por parte do presidente Lula nessa questão. E você também muito bem pontuou, né, da importância da nossa nação, do Brasil como um todo, dessa influência, inclusive pela América Latina. Qual a lacuna que existe entre o Brasil, que quer, né, e quer se tornar aí, ter esse papel relevante, vamos dizer, na mediação destes conflitos internacionais, e qual é o Brasil, de fato, que a gente pode ter ali nessa exposição da política externa? Você acredita que a gente poderia ter um papel relevante em mediações, por exemplo, destes conflitos internacionais, ou nossa influência acaba sendo limitada nesse sentido? O Brasil, ele precisa, eu acredito que há uma tentativa do governo, porque a gente está fazendo análise técnica. Acho que acertou nisso, errou naquilo. Não tem nada de política. Análise puramente técnica, de acertos e erros que a gente acredita que teve. Teve e tem. O que acontece é assim, o Brasil, ele precisa entender o que ele é. Ele é uma potência regional, né, em termos geopolíticos, ele é uma potência internacional em questões ambientais. Você não vai encontrar nenhuma questão ambiental internacional que não tenha que chamar o Brasil para conversar, ou que o Brasil não seja relevante. Por exemplo, aí a gente já tem. Né? Não existe no mundo. O Brasil
tem que sempre participar. De mudanças energéticas, o Brasil tem que participar, né? Então, o Brasil tem questões que ele fazem com que ele seja global e tem questões regionais. Essas mais relacionadas a problemas internos fazem com que a gente seja regional. E eu acho que a gente tem que sempre se apegar a princípios. Por exemplo, né, o Brasil pode ter proximidade com a Rússia, a gente faz parte com eles junto com os BRICS, ou a gente se envolve e escolhe o lado que está certo ou está errado por princípios. Aí eu já falei que para mim a Ucrânia não dá para discutir, o país que foi invadido e que não teve o direito de tomar suas decisões com autonomia. Então, é princípio. Ou a gente fala, não vamos nos envolver. A gente está à disposição para diálogo. Aí acho que a gente constrói um papel onde o Brasil também pode ser importante, porque como a gente se relaciona bem praticamente com o mundo inteiro, os desgastes são pequenos, a gente está com um pouquinho de desgaste com Israel por conta de discursos do presidente, alguns outros pequenos desgastes aí menos relevantes com Nicarágua, alguns países onde a gente inclusive agiu certo, porque a Nicarágua é uma ditadura e o Brasil criticou a partir de agora. A gente ser um grande mediador, um país com uma diplomacia competente, com um governo que se preocupa com as questões externas e tem um presidente com habilidade negocial. E quando a gente se relaciona bem com as partes todas, e em diplomacia isso chama bons ofícios, que é aquele país que ele se relaciona bem com todos, a gente possa também ter um papel de grande mediador internacional. Você deu um gancho ali sobre transição energética, esse vai ser o tema do nosso próximo bloco. O Strike vai para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a nossa programação, continue com a gente. Voltamos em instantes. Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, no Strike de hoje, debatendo todo este cenário externo, confrontos, política externa brasileira, com o professor de Direitos Internacionais, mestre em Direito Internacional, Manuel Furriela. Furriela, você até estava falando um pouco ali desse posicionamento, né? O Brasil quer muito também se posicionar perante ao mundo como essa grande nação que possa vir a trazer, né, alternativas ali, principalmente por recursos energéticos. E por um outro lado, a gente também está falando de confrontos que envolvem o petróleo, principalmente aí grandes produtores de petróleo, o Irã, um deles. Como que você enxerga, de fato, como essa competição por estes recursos energéticos, especialmente petróleo, podem moldar ainda, né, todas essas políticas externas das grandes potências, não só do Oriente Médio, mas globalmente falando? Apesar da diminuição da importância do petróleo e da diversificação também de produtores, né? Eu acho que esse é um ponto até mais importante. Ele ainda é muito relevante, né? Não só como combustível, ele tem diversos outros tipos de uso, que a gente não pode também esquecer, e ele continuará sendo muito importante para sempre, mesmo que haja uma diminuição na sua importância energética, por exemplo, né? Então, eu acredito que ainda vai moldar muito relações mundo afora. E como você tem a China, que continua em ascensão e com muita demanda de matéria-prima, todos os grandes fornecedores de matéria-prima, e aos olhos chineses o petróleo é uma matéria-prima, né? Tem outras também. Por exemplo, o Brasil é extremamente relevante para a segurança alimentar da China. A soja brasileira, o Brasil não pode ficar sem produzir soja. Aliás, a gente é responsável por alimentar boa parte do planeta, né? Então, é chave isso daí. Então, aos olhos de muitos países, como a China, por exemplo, o que se passa em termos de petróleo no Oriente Médio é de suma relevância, né? Então, isso diminuiu, mudou, é muito diferente das crises que a gente teve do choque de 73 e 79, principalmente, né, onde houve um abalo internacional único, né? Você teve em 73 e 79 uma mudança econômica no mundo todo por conta da subida extrema do preço do barril. Não é o mesmo cenário hoje. Tanto é que você tem a Rússia não podendo exportar quanto exportava, e ela chegou a ser a maior exportadora e o mundo não acabou, né? O preço do petróleo
continuar aí sendo monitorado. Mas eu acredito que aos olhos desses que necessitam muito ainda, como é o caso da China, vão continuar aquecendo a importância desse tipo de recurso. E como que você avalia o papel do Brasil, no caso, neste cenário global da transição energética, considerando ali até mesmo esse potencial em energias renováveis, etanol, energia ali solar, né? Quando a gente fala em questão de energia, não só combustível, mas energia como um todo, como que o país pode equilibrar, de fato, esse protagonismo que ele também quer alcançar? A gente vê bastante esse discurso, até mesmo no G20, como que ele pode equilibrar este protagonismo com a sua dependência econômica hoje de recursos fósseis como o petróleo? O Brasil é engraçado, né, com relação ao petróleo. Teve época que ele era importante para nós por questões externas, agora é interna, né? Porque nos anos 70, quando a gente teve as crises que eu mencionei, o Brasil ele importava entre 75% e 80% do petróleo. Então imagina só, grandes mexidas, o estrago, e tudo transacionado em dólar, né? Era importação e exportação transacionado em dólar, extremamente impactante, endividou o Brasil. Foi desastroso para os anos 80. E aí você tem agora outro fator. Como nós somos grandes produtores e o Brasil prospecta petróleo com necessidade de muito investimento em tecnologia, porque a nossa produção ela vem do pré-sal, inclusive ele nem é de boa qualidade, precisa de muito refino, tudo isso faz com que hoje ele seja estratégico para a economia nacional por outro motivo, porque ele é uma matriz econômica interna relevante e se houver problema no exterior, a gente possa ser abalado com produzir menos para exportar ou se baixar muito o preço ele ser inviável para a gente explorar internamente, né? Então, é um outro jogo atual, mas tão importante quanto para o Brasil, né? Então, tem essa questão. Em relação a energias renováveis, o Brasil tem uma história com relação a isso. Até é engraçado, né, que uns anos atrás nos Estados Unidos eu dei uma palestra e quando eu falei que o Brasil é que tinha criado a tecnologia para mover os carros a álcool, né? A gente chamava até de álcool antigamente, né? Era o nome que usava, agora é etanol, né? Ficaram surpresos, acharam que era experimental. Eu falei, não, a gente tem milhões de automóveis, foi uma grande surpresa. Então, o Brasil foi inovador nessa tecnologia da utilização do etanol para os automóveis, hoje já utilizado em outros países, mundo afora. A gente mudou a nossa matriz de termoelétricas para hidrelétricas também, né? Então, o Brasil ele tem muitas questões que envolvem geração de energia que fazem com que a gente possa explorar esse mercado externamente com know-how. Agora, você veja a eólica como cresceu no Brasil. Vocês já entrevistaram aqui no programa empresas que produzem. Eu conheci outro dia uma que do zero, de produzir nada, em 5 anos ela alimenta 3 milhões de residências, né? Então, cresceu muito a eólica, cresceu muito também a solar. Então, o Brasil ele tem oportunidades, né, de oferecer ao mundo energia limpa e tem desafios com o petróleo por agora ele ser um negócio que nos interessa. Para a gente finalizar essa nossa conversa, né, o nosso início aqui a gente estava falando muito sobre essa questão basicamente do confronto entre Israel e Irã. De fato, né, você trouxe ali num dos pontos que não há interesse de ambas as nações em deixar, né, ali trazer um risco maior de se tornar, de fato, até mesmo desencadear uma terceira guerra mundial, porque se vier a acontecer, acho que a chance é muito grande, os Estados Unidos teria que entrar, enfim, nesse confronto como um todo. Há perspectivas de solução para esses dois estados, não só esses dois, né? Não só apenas Israel e Irã, mas aí envolvendo a Palestina também, que está no meio dessa situação como um todo. Você enxerga algum tipo de solução ou talvez a gente vá viver, como a gente está vendo aí, esse confronto entre Rússia e Ucrânia se estendendo a 3 anos já praticamente? No caso aí do Oriente Médio é interessante. O motivo principal do conflito ali de Israel é com relação à questão da Palestina e é o motivo que todos utilizam para atacar Israel, todos que atacam, mas
Outros vieram. Veja só, para o governo do Irã, que é um governo que não está desfrutando de popularidade e está muito desgastado, até por conta de sanções internacionais, né? O governo iraniano não vive um bom momento, sai pouco na imprensa, mas a gente acompanha e sabe o que está acontecendo lá. Ter esse conflito com Israel é útil. Você motiva o país com relação a um inimigo externo. São vários países que usaram esse tipo de encaminhamento. Então, infelizmente, quando você tem uma questão não bem resolvida, você causa justificativa para outras. Né? O próprio governo israelense, até que ponto esse governo atual se sustentaria sem a guerra? Né? Se não viria outro? Até porque ele está com problemas também. Netanyahu tem acusações de corrupção, tem problemas. Né? Então você mexe totalmente ali com alguns fatores. Então a guerra ela acaba sendo útil para grupos políticos internos. Né? Então, infelizmente, você tem essa utilidade. Agora, começaria tudo por uma solução da Palestina, até porque você tiraria motivo de muita gente ali ficar em conflito com Israel. Os árabes, grande parte deles já estão se acertando com Israel. Eles já tinham alguns acordos. A Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e vários outros. Até porque agora eles não querem mais ficar com aquele conflito. Eles querem mudar suas matrizes econômicas, eles estão em outro momento e tem que se acertar com Israel. Não está tão difícil desse lado. Então é um momento propício. Mas infelizmente eu não vejo solução de curto prazo. O encaminhamento da solução para a questão palestina, ela passa ou por uma imposição de Israel dominando todos os territórios palestinos e tendo palestinos morando dentro do país, o que com certeza vem com segregação junto, porque é uma questão que não se resolve bem assim, porque os palestinos não aceitam. Ou você tem a ideal, que é ter os dois estados, mas essa também não sai, porque Israel não aceita que certos territórios ficassem com a Palestina. Então, infelizmente, a curto, eu diria até médio prazo, eu não vejo uma boa solução. A gente vai ficar com essas crises com maior ou menor grau, na melhor das hipóteses, e na pior delas, uma guerra regional entre Israel e Irã. Isso se Israel também concluir em algum momento que esses ataques mútuos controlados não estão resolvendo o problema, que é melhor ir lá atacar direto o Irã para desmantelar o financiador dos grupos terroristas. Tomara que isso não aconteça. Furriela, muito obrigada. Prazer recebê-la aqui na nossa programação. Fica o convite para voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço o convite. Parabenizo novamente pelo programa. Muito obrigada, grande Manuel Furriela, professor de Direito Internacional, trazendo insights importantes aqui para a gente. O Strike de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.